Questão 22 do Enem 2021, segunda aplicação, vamos aqui ao enunciado. Apesar de interpretarem de forma distinta os jogos eletrônicos, ambos os textos abordam o quê? Ou seja, já de antemão a gente fica sabendo que os dois textos aqui, o texto 1 e o texto 2, eles vão abordar o tema dos jogos eletrônicos, só que de forma distinta, de maneira diferente. Porém, os dois textos abordam o quê? Vamos a eles. Texto 1. O usufruto de jogos eletrônicos vinculado à psicopatologia pode ser considerado um comportamento desadaptativo quando são apresentados sinais de excesso na utilização de tais tecnologias. Isso ocorre quando o comportamento afeta o sujeito de forma que ele se encontre incapaz de controlar a frequência e o tempo diante de um comportamento que anteriormente era considerado inofensivo. Bom, no texto 1 nós já temos a questão aqui do excesso de tempo, excesso de uso dos jogos eletrônicos e o quanto isso pode ser prejudicial. Texto 2. A maior parte da literatura científica relacionada aos exergames e educação se concentra no potencial do jogo para melhorar a saúde física dos alunos, envolvê-los em atividades sociais e melhorar seu desempenho acadêmico. Resultados de pesquisas recentes também têm mostrado que tais jogos podem contribuir para o treinamento de práticas esportivas e outras atividades envolvendo o movimento ou para o desenvolvimento de habilidades motoras. Então o texto 2 também aborda os jogos eletrônicos, mas no sentido positivo, para, de certo modo, melhorar. Ou seja, o que os dois textos têm em comum? Jogos eletrônicos e a relação com os usuários. Ou seja, um texto que fala algo negativo, outro que fala algo positivo dessa relação, mas jogos eletrônicos em relação com os usuários. Voltemos aqui ao enunciado. Apesar de interpretarem de forma distinta os jogos eletrônicos, ambos os textos abordam a doença como foco central. Apenas o texto 1 fala em psicopatologia ali, O texto 2 não fala, então é incorreta, está perguntando sobre os dois textos. Relação do jogo, dos jogos eletrônicos com os usuários, com as pessoas, com o indivíduo? Sim. Ambos os textos falam sobre isso, correta? Controle do tempo de uso do jogo. Só o texto 1 fala sobre tempo, o texto 2 não, incorreta. Necessidade de treinamento físico. Reparem que o texto 1 não fala sobre necessidade de treinamento físico e o texto 2 fala sobre a questão que jogos podem contribuir para práticas esportivas. Então, incorreta também. Envolvimento em práticas coletivas. O texto 2 já traz mais essa ideia de práticas coletivas, só que o texto 1 fala já em comportamento desadaptativo e não, de certo modo, coletivo. Então, correta aqui, B.